Olá, eu me chamo Natália Gil, sou professora de História da Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vou apresentar para vocês alguns aspectos essenciais da história da educação da população negra. Apesar de bem básicos, são pouco conhecidos das pessoas e eu considero que são fundamentais como subsídio para reflexões que todo professor precisa fazer. Seja, por exemplo, para a compreensão de uma dívida histórica que o Brasil tem com a população negra, ou ainda para análise das formas de exclusão escolar da atualidade. Para falar sobre a história da educação da população negra, é preciso observar que há fortes marcas de exclusão, mas também marcas importantes de ação, seja no protagonismo de pessoas negras, seja nas estratégias de resistência. Ao longo da minha apresentação, eu vou tentar mencionar esses dois aspectos. Primeiro, a gente começa pelas marcas históricas da exclusão. As estatísticas do século XX e do século XXI nos evidenciam o fato de que a exclusão social e a exclusão escolar tem feito com que a população negra tenha, em média, menos anos de estudo, menos acesso à escolarização que a população branca, é o que a gente consegue observar aqui nessas estatísticas, e é também o que aparece ao longo, desde há muito tempo, nas estatísticas de analfabetismo. O analfabetismo é maior entre a população negra do que entre a população branca, e isso decorre da exclusão escolar, sobre a qual a gente vai falar um pouco aqui. Quando a gente olha aqueles dados do século XX, a gente tem uma tendência a pensar, bom, se no século XX já era tão ruim, recuando para o século XIX seria pior ainda, Então nem haveria interesse em estudar a história da educação dos negros no século XIX, porque não encontraríamos nenhum negro na escola. Durante muito tempo se considerou isso, os historiadores tiveram pouco interesse em saber o que se passava no século XIX com relação à população negra na escola, porque se imaginava que, bom, num século em que a escravidão é vigente, a associação que a gente faz, que é inadequada, mas que é muito comum, de que, bom, negro seria o mesmo que escravizado, isso não procede, porque uma parte expressiva da população negra no século XIX já é composta de pessoas livres e libertas, mas o conjunto desses elementos fez com que durante muito tempo os historiadores da educação não se interessassem em compreender o que acontecia com a população negra, no que diz respeito à escola. Isso vem mudando nas últimas décadas, e o Marcos Vinícius Fonseca é um dos pesquisadores pioneiros nesse tipo de estudo. Ele vai se colocar a seguinte questão: ele conhece a província de Minas Gerais, ele conhece a história da educação de Minas Gerais, ele sabe que naquela província o predomínio populacional era de negros, havia uma maior quantidade de população negra, e ele se pergunta, bom, se a população era majoritariamente composta de negros, o que aconteceria na escola? Uma das principais características do processo de construção desse perfil racial dos estudantes foi a revelação de que havia um predomínio dos negros nas escolas de instrução elementar que existiam em Minas Gerais durante a primeira metade do século XIX. Olha, isso é muito importante, é muito significativo esse estudo, na medida em que ele nos faz observar que há algo de diferente daquilo que a gente esperava na dinâmica de escolarização do século XIX, mas não muda o fato de que o século XIX é um século em que muito pouca gente chega à escola. Há poucas escolas, o projeto de escolarização se constitui ali, é um projeto feito pelas elites que querem constituir um Estado nacional, querem formar a população brasileira, criar a nação brasileira, e compreendem que a escola é uma instituição necessária nesse processo. Então, essa escola é pensada para que toda a população
frequente, mas ela vai ter pouco alcance. Não é ao longo do século XIX que a gente vai ter uma expansão quantitativa, a escola chega a poucos lugares, né? Pouca gente vai à escola. Mas é bem importante compreender que, das poucas pessoas que vão à escola, uma parte delas é composta de população negra, né? Esse estudo é para Minas Gerais, mas outras províncias têm estudos, têm pesquisadores se dedicando a esse tipo de análise. Por exemplo, a Eliane Pérez fez para o caso de Pelotas uma análise semelhante. Ela estava interessada em compreender, no que diz respeito a um curso noturno organizado pelas elites pelotenses para homens trabalhadores, como ela sabe que Pelotas tem uma população negra expressiva em função da charqueada. Ela se pergunta, bom, nesse curso não teria alunos negros? E ela conclui que sim, ela observa isso também no caso de Pelotas. Um outro aspecto interessante aparece no trabalho do Jucimar Santos, que diz respeito a escolas noturnas, porque muito frequentemente as escolas noturnas, que foram criadas para atender a população que não podia frequentar as escolas durante o dia, frequentemente essas escolas receberam população negra, né? Isso tem aparecido em outras províncias e é algo bastante interessante. E se a gente pensar especificamente na província do Rio Grande do Sul, né? O que acontece? Se a gente observar a legislação sul-rio-grandense para o período imperial, a gente vai constatar uma forte restrição do acesso às escolas para os escravizados, mas também para negros livres e libertos, né? Essa é uma característica da legislação da província do Rio Grande do Sul. Então, foram poucas as escolas criadas no início do século XIX, no Rio Grande do Sul, como em outras localidades do Brasil, e foi proibida a presença de negros nessas escolas. Então, o artigo 3º da Lei de 1837 dizia que estavam proibidos de frequentar as escolas públicas todas as pessoas que padecerem de moléstias contagiosas e os escravos e pretos, ainda que sejam livres ou libertos. Ou seja, uma exclusão bastante ampliada da população negra no que diz respeito à frequência às aulas públicas, no caso do Rio Grande do Sul. Isso vai perdurar, né, nas legislações, nas leis seguintes. Então, em 1843, é aprovado um novo regulamento da instrução pública e ele mantém a restrição que aparecia no anterior, né? Então, ele diz que serão recebidos todos os alunos nas escolas de instrução primária, com exceção daqueles a quem é expressamente proibido frequentar as escolas públicas. Ou seja, aquilo que a gente viu na anterior, né? Eram aqueles os expressamente proibidos. Em 1857, tem a publicação de um novo regulamento, e aí deixa de aparecer o impedimento à frequência na escola da população negra livre, mas mantém-se a restrição aos escravizados. Em 1876, a legislação indica a obrigatoriedade do ensino para a população infantil que morasse perto da escola, né? Então diz que o ensino é obrigatório para os indivíduos livres maiores de 7 anos. No que a gente percebe uma continuidade da restrição de frequência às escolas pelos escravizados. E é interessante notar que o regulamento de 1876 cria escolas noturnas, cria a escola noturna provincial, que se destinava àqueles que estavam excluídos da frequência à escola diurna, tá? Então, aqueles que não podiam frequentar a escola diurna vão ser admitidos na escola noturna. E olha que interessante ali no artigo 2º, em que consta que nessas aulas serão admitidos os adultos, os ingênuos e os libertos. Os ingênuos são aqueles, é a denominação que se dá aos filhos, às crianças nascidas depois da lei do ventre livre, filhas de mulheres escravizadas. Então, esses são os ingênuos. E aí, em 1881, a gente tem o último regulamento do período imperial, e ele reafirma a obrigatoriedade, estabelecendo idades para meninos e para meninas, né, de frequência à escola,
E aí, não mais indica impedimento, não tem mais nenhum impedimento. De novo, vou ressaltar aquilo que eu tinha falado no início. Para compreender a história da educação da população negra, a gente tem que observar as marcas da exclusão, mas também pensar as ações de resistência, de protagonismo. Nesse sentido, é muito importante a gente observar o que aparece na imprensa negra. No caso de Porto Alegre, existe um dos jornais que se chama O Exemplo, que é um veículo da imprensa negra. Ele começa a ser publicado no final do século XIX, e é um espaço privilegiado para que a gente acompanhe o que pensam esses intelectuais negros que escrevem sobre a sua condição, sobre a sua situação. Dois aspectos eu escolhi para destacar aqui. Um deles é a presença nessas publicações da defesa da instrução como uma forma de inserção da população negra na sociedade, agora republicana, então a população livre numa sociedade de cidadãos, né? Então eles consideram que a escolarização, a instrução é algo importante. Vou ler um trecho aqui, que está no jornal O Exemplo de 1904, diz assim: individualmente os nossos suicidam-se fugindo à instrução. Coletivamente não podemos admitir que assim o façam, porque isto seria desvalorizar de todo uma raça, uma classe forte, capaz, que se vai humilhando demasiado, servilizando, desmoralizando mesmo, pelo demérito resultante da falta de cultura intelectual de seus membros. Outro aspecto que eles consideram importante, eles acreditam que com a instrução vai se chegar ao fim do preconceito de cor, né, do que hoje a gente chama racismo. A seguir. Assim, pois, o estudo de outras ciências trará indubitavelmente aos que souberem aproveitá-lo independência pessoal com a consequente anulação do preconceito. A expectativa, portanto, é que o acesso à escola pudesse inserir, pudesse favorecer a inserção da população negra nessa sociedade que é nova, que é uma sociedade republicana, que com várias promessas no sentido da cidadania. Mas a gente não pode esquecer que esse período é também o período de uma importante circulação de ideias que dizem respeito às teorias raciais, que vão buscar, pela análise inicialmente antropométrica, a medição do corpo, e depois por outros processos, diferenciar o que eles vão chamar de raças, qualificando, indicando aquelas que seriam raças superiores e as que seriam raças inferiores. Essas teorias vão ter muita adesão entre a elite brasileira. Aqui eu trouxe para vocês verem a capa do livro da Lilia Schwartz, que se chama O Espetáculo das Raças, em que ela conta como essas teorias foram recebidas pela elite brasileira, pelas elites dirigentes, que se entusiasmam muito com a ideia, que se empolgam com as ideias eugenistas, ou seja, com as ideias de com a expectativa de uma melhoria racial da população brasileira, né? Essas ideias, elas têm forte impacto, deixam marcas perceptíveis ainda hoje. Isso tem efeitos nos processos de escolarização, né? Porque essas crianças negras, quando chegam na escola, num ambiente de ideias em que se considera que elas que seja uma população menos capaz de aprender, evidentemente que há marcas importantes nesse sentido, nas relações que se estabelecem no espaço da escola. Para exemplificar esse aspecto, eu trouxe um trecho de 1904, do jornal O Exemplo, é um texto do Lindolfo Ramos, em que ele vai denunciar que crianças de cor preta eram maltratadas em aulas públicas no Rio Grande do Sul. Eu vou encerrar, né, com esse trecho, ele é longo, mas ele é muito expressivo, então eu leio. Aqui também, aqui no Rio Grande do Sul, há caracteres pequeninos, esterilizadores das vocações, estioladores dos talentos, que entendem que a arte é monopólio de determinados indivíduos e que deve ser inacessível a outros. Aqui também está entronado o maior dos bandidos, o mais vil dos assassinos das classes inferiores, o mais audaz, o mais cínico dos canalhas,
o preconceito de cores, esse verme pestilento, essa torpeza que penetrou em algumas aulas do Estado. Aqui, nas aulas públicas, as crianças de cor preta são uma espécie de boneca de ilustrador, que somente vão à escola para polir os bancos. Os professores nada ensinam aos negrinhos e aproveitam-nos muito bem como seu criadinho. O aluno de cor preta é quem vai ao armazém fazer as compras do professor, ao correio, buscar e levar a correspondência. Conheci uma senhora, professora em Caçapava, que votava tal ojeriza às crianças de cor preta, que quando iam matricular em sua aula uma criança que não fosse branca, era tal a raiva que dela se apoderava, que não poucas vezes teve acessos histéricos, outras ocasiões, dando expressão à sua cólera, em torrentes palavras, vociferava furiosa. Onde se viu o negro na escola? Negro só serve para a cozinha. E eu, sem criada, tendo necessidade de fazer certos serviços de casa que não estão de acordo com a minha posição. Pode-se suportar que as negrinhas venham para a escola em vez de se alugarem em casas de famílias que, como eu, estão precisando de quem as sirva? Está aí para o que serviu o tal 13 de maio. E assim prosseguia em seu rosário de vigorosas heresias em face da razão. E isso se vê mais ou menos aperfeiçoado por toda parte, e por toda parte também são nossas crianças as vítimas dos maiores vexames e sofrimentos. Eu trouxe esse trecho que eu acho ele é muito forte, ele é expressivo, mas eu acho que ele é bastante bom, né, para nos fazer refletir sobre questões que são essas, que não são tão distantes assim no nosso tempo, nos fazer pensar de que modo as crianças negras são recebidas nas escolas, o que que se espera que elas possam desempenhar, né? Isso não é algo distante da nossa. Obrigada, eu agradeço, estou à disposição para o que vocês quiserem trocar de ideias.